Glória a vós, Senhor. Caríssimos Padre Wenderson, Diácono Délio, queridos irmãos e irmãs, especialmente caríssimos catecúmenos que se preparam para a recepção dos sacramentos da iniciação cristã, querida Beatriz, que hoje celebra, agradecendo a Deus, seus 15 anos de vida. Vejam como estes textos de hoje, deste domingo, vêm muito a propósito de todos esses motivos de celebração que nós trouxemos. Qual é o grande, assim, desejo que devia animar a nossa vida? A busca da verdadeira sabedoria. Não é isso que os catecúmenos procuram? A verdadeira sabedoria da vida. Não é isso, Beatriz, que você devia procurar ao atingir essa idade dos 15 anos, né? Uma idade em torno da qual as pessoas recebem o sacramento da crisma, da confirmação do batismo e se tornam adultas na fé para serem não só discípulos, mas missionários de Jesus Cristo. E todos nós que aqui viemos hoje, neste mês de outubro, mês das missões, mês do Rosário, abertura solene em Roma do processo sinodal, nós deveríamos buscar a verdadeira sabedoria. A primeira leitura traz-nos nos últimos escritos do Antigo Testamento, quase que contemporâneos de Jesus, né? Escritos em Alexandria, norte do Egito, nessa comunidade de judeus já fora da Palestina, e que se via ameaçada no contato com a cultura helênica de perder os valores da sua fé. Aqui o livro é atribuído a Salomão, mas é claro, foi escrito muito depois de Salomão. Salomão, aquele rei sábio, filho de Davi, famoso pela sua sabedoria. Era comum isso, um livro ser atribuído a um autor importante. Isso dá ao livro uma credibilidade, não é uma fraude, não. É algo sabido pelos outros, quer dizer, esse tipo de sabedoria que Salomão buscou. Então, é inclusive um dos pontos centrais deste livro, que aliás foi tema de um mês da Bíblia recentemente, não deste ano, mas recentemente, e que nós vimos que um dos temas centrais é justamente a oração de Salomão. Salomão foi escolhido para ser rei, era jovem, era novinho, podemos pensar em você, Beatriz, com 15 anos. E o que Salomão pensou? Deus pediu o que ele queria pedir. Olha a oração de Salomão como já foi sábia. Ele reconhecia a sua incapacidade. Ele não pediu riqueza. Ele não pediu vitória contra os inimigos. Ele pediu sabedoria para governar com justiça. Tem uma oração belíssima, e o livro da sabedoria gira um pouco em torno desse capítulo 9. Mas aqui no capítulo 7 também é falado isso. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. É isso que os catecúmenos devem pedir. É isso que você, Beatriz, deve pedir. Pedir a sabedoria. E aí depois tem um pequeno elogio aqui, no livro tem muito mais, da sabedoria. Preferia a sabedoria aos cetros e tronos. Se nós todos preferíssemos a sabedoria do que as seduções do mundo, como a nossa vida seria realmente na lógica das bem-aventuranças, bem diferente dos sofrimentos que às vezes nós mesmos atraímos para nós, porque buscamos a nossa realização onde ela não está. Preferia a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela julguei sem valor a riqueza. Olha bem, não quis nem o poder nem a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia. Vejam como tudo desaparece diante da sabedoria. Tudo é relativizado diante da sabedoria. Diante dela a prata será como a lama. Não são comparações só poéticas, são poéticas também,
mas de uma profundidade, de um sentido da vida. A meia, agora vocês vão ver, estou repetindo porque às vezes a leitura é feita, mas às vezes ela não é tão assimilada assim. Aqui, além de falar de coisas exteriores, poder, riqueza, né? Agora vai falar, adornos, agora vai falar de algo que é muito precioso para todos nós, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Ameia mais que a saúde. Nós sabemos o bem que é a saúde. Mais que a saúde e a beleza. Veja como a sabedoria é destacada. Ela está acima das riquezas, do poder, da saúde e da beleza. E quis possuí-la mais que a luz. Aqui a luz é sinal da visão. Então, é preferível não ter a visão física, mas ter a sabedoria, do que ter a visão física ou os olhos, mas não ter a sabedoria. Quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga, e a luz dos nossos olhos vai se apagar um dia, mas o esplendor da sabedoria não. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Sem sabedoria, tudo isso que eu acabei de descrever e que povoa a vida humana se torna contra nós. O poder, a riqueza, a beleza, a própria saúde, se torna contra nós, porque abusamos de tudo isso, usamos de forma egoísta, usamos mal. Então tudo corrompido, o pecado é exatamente a corrupção do que é bom. Em si essas coisas não são ruins, mas corrompidas pelo instinto egoísta, que faz com que nós não vivamos com sabedoria, se transformam em inimigos para nós mesmos, nos fazem mal, nos fazem sofrer. Bom, poderia falar muito sobre esse texto. O Salmo também fala que nós devemos aprender a contar os nossos dias. Olha, Beatriz, ensinai-nos a contar os nossos dias. Olha, catecúmenos, ensinai-nos a contar os nossos dias, dai ao nosso coração sabedoria, né? E saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Enfim, é um salmo também de confiança, de abandono. Onde vamos buscar essa sabedoria? A segunda leitura fala claramente da palavra de Deus, que é a fonte da sabedoria. E essa palavra é forte, e essa palavra é como uma espada que penetra no nosso coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, quer dizer, uma palavra que transforma, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus não deixa que nós fiquemos iguais, do mesmo jeito, quando nós a ouvimos com o coração aberto. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto a seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Imaginem vocês, daquelas arenas lá, um guerreiro que está enfrentando um adversário naqueles circos da antiguidade, né? E que pode ser morto. Então você, colocado contra o muro, quer dizer, parece que você perdeu a sua arma e você agora está diante daquele que tem a arma no muro. Assim é a palavra de Deus. Você, diante da palavra, está nu, né? E descoberto aos seus olhos. A palavra é luz, é interpelação. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Buscar a sabedoria e encontrá-la significa ou acolhê-la ou rejeitá-la, não tem meio termo. No Evangelho isso fica muito claro, todos esses textos preparam esse Evangelho de Marcos de hoje. Jesus, eu vou chamar a atenção, o Evangelho é muito rico, mas eu vou chamar a atenção para um aspecto aqui, o olhar de Jesus. Não sei se vocês prestaram atenção, o número de vezes que fala do olhar de Jesus nesse Evangelho. Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, olha o gesto, alguém livre. Vocês lembram daquele outro milagre de Jesus em que ele está passando, as pessoas estão apertando e tem aquela mulher com aquele fluxo de sangue que chega com dificuldade, quer tocar na veste dele,
Aqui não, é uma pessoa totalmente livre. Uma pessoa que veio correndo, portanto, uma pessoa com saúde. Uma pessoa livre. Veio correndo e ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Uma pessoa que quer ganhar, que quer conquistar. Se quisesse provocar um pouquinho mais, e é possível fazer essa leitura, que devo fazer para comprar a vida eterna? Mas chamou Jesus de bom mestre. Jesus começa fazendo uma interpelação a esse que veio a ele. Olha vocês catecúmenos, eu espero que vocês tenham vindo correndo também, né? Não fisicamente, mas correndo para o Senhor com vontade de ganhar a vida eterna, no melhor acepção, e chamando o Senhor de bom mestre. Jesus começa com um diálogo: por que me chamas de bom? Então convida aquele que chegou de joelhos diante dele a olhar para o alto. Tu conheces, só Deus é bom e ninguém mais. Você sabe o que você está falando? Bom mestre? Olha que você está diante da grande chance da sua vida. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. O que você está fazendo não é brinquedo. Catecúmenos, e também Beatriz, que está aqui agradecendo a vida a Deus. Chamar de Jesus de bom mestre significa reconhecer o seu senhorio e a sua divindade. E Jesus então começa pelo caminho, digamos assim, ordinário. O caminho básico para qualquer um entrar na vida eterna. Tu conheces os mandamentos. E Jesus vai listá-los, mas não lista os 10 todos, não. Lista os mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Programa de vida, catecúmenos, programa de vida, Beatriz, programa de vida, todos que vieram participar dessa missa. A resposta é surpreendente. O homem diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Dá até uma pontinha de inveja, né? Porque ele cumpria tudo. Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Agora vem o olhar de Jesus. Jesus olhou para ele com amor e disse: meus queridos irmãos, nós não estamos só participando de uma missa. Catecúmenos, Jesus olha para vocês com amor. Beatriz, Jesus olha para você com amor. Todos os que estamos participando dessa missa, Jesus está nos vendo. Ele olha para nós não de uma forma neutra. Ele olha para cada um de nós com amor. E aí ele vai dizer, quer dizer, esse com amor, e quando a gente percebe o olhar de Jesus com amor, ele nos prepara para a gente acolher o que ele vai dizer. Ele nos dá a força. É preciso que a gente enxergue que ele está nos vendo com amor. Esse é que é o problema, que às vezes nós não enxergamos, às vezes nós estamos só por obrigação, às vezes nós estamos aqui só como empregados, às vezes nós estamos só cumprindo o rito, então a gente não percebe o olhar amoroso. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele estava tendo a grande chance da sua vida. Jesus o chama para ficar com ele, como os apóstolos, como os 12. Vem e segue-me. Ele só prestou atenção na primeira parte, no que ele tinha que ter que deixar. Porque ele não viu Jesus olhando para ele com amor, ele não captou isso. Quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Aí nós vemos como ele era preso, apegado. Embora ele cumprisse os mandamentos, ele era apegado àquilo que ele tinha. Dizem os estudiosos, né?
o que diz aqui a respeito dele, que era muito rico, a expressão grega, porque o evangelho que nós temos está originalmente em grego, diz respeito, é como se ele possuísse muitos campos. Nós diríamos hoje, era um latifundiário, né? Ele tinha muitas posses, mas está certo, ele era rico. A gente pode aplicar para várias situações. Jesus então olhou, Jesus olhando de novo. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos, agora ele está olhando para nós. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com essas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros, então quem pode ser salvo? Porque eles estavam naquele esquema de que a riqueza é um sinal da bênção divina, principalmente se a riqueza, claro, foi obtida de forma honesta, né? Não desonesta, é claro, porque aí não seria. Jesus olhou para eles e disse, de novo Jesus olhou. Está vendo? A terceira vez que fala, Jesus olhou. Jesus olhou para eles, com certeza, todos os olhares de Jesus são amorosos, são todos amorosos. Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus tudo é possível. O Senhor quer, meus irmãos, nos libertar dos nossos apegos. Cada um de nós deve se perguntar hoje, se colocando nessa cena do Evangelho, será que eu estou naquela posição desse homem que veio correndo, bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E o Senhor nos olha com amor e o Senhor nos diz, uma só coisa te falta. O que falta para cada um de nós? Ele falou, vai, vende tudo o que tens. O que nós temos? Nem todos temos muitos campos. O que nós temos? Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Bens materiais, apegos os mais diversos que nós temos, as vaidades, o poder, a exterioridade, os conhecimentos. Vende o que tens, dá aos pobres. Todos nós somos chamados a ter uma vida de partilha, de solidariedade, de misericórdia. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele não prestou atenção que isso era o principal. Ele estava convidando, você vai ser um dos meus, mais próximos. Vai partilhar do meu destino. E, portanto, da minha vitória. Da paixão também, vai ficar claro aqui para frente. Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, de fato os apóstolos deixaram tudo, né? E seguiram, tudo pelo menos do que eles faziam, mas eles estão ainda num caminho. Jesus nem entrou nessa questão se realmente eles deixaram tudo. Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Cuidado para não fazer o cálculo errado e pensar, então vale a pena, eu deixo, eu vou ganhar 100 vezes mais, eu ganho mais ainda, né? Não é nesse sentido. O seguidor de Jesus não vai possuir, não vai se tornar proprietário, não. É que não vai lhe faltar o necessário. Não vai lhe faltar aquilo que é necessário para se realizar, para seguir o Senhor. Não é que vai ser dono de muito mais casas, é que não, o Senhor vai cercá-lo com a sua bênção, com a sua proteção. Essa é a experiência de quem se lança nas mãos do Senhor. Mas Marcos acrescenta, com perseguições, que é o realismo da história, da dificuldade, da oposição ao reino. Catecúmenos, vocês não estão sendo iludidos, não está sendo prometido para vocês um mar de rosas, um caminho sem nenhum problema, não. Vocês vão receber a grande graça de Deus, mas vão enfrentar as dificuldades do mundo. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração pedindo para que vocês sejam libertados e vencedores do mal. E hoje eu vou ungí-los no peito, como catecúmenos. O óleo do catecúmeno, sabe o que é isso? O catecúmeno é ungido no peito para reconhecer que ele está também o quê? No combate da vida.
Assim como os atletas eram ungidos no seu corpo para ter agilidade na luta, que era feita sem a roupa, não é? Assim também o catecúmeno é ungido. A unção é figura do Espírito Santo, o óleo do Espírito para o combate da fé, que todos nós somos chamados a ter na vida, vivendo na esperança, no amor, na caridade. E você também, Beatriz. E todos nós. Isso vale para todos nós. Então, meus irmãos, no mundo futuro e no mundo futuro, a vida eterna. Catecúmenos. Domingo passado, nós fizemos aqui a apresentação de vocês, perguntei o que vocês estavam procurando, vocês disseram o batismo, o que o batismo vai levá-los, lembramos, foi a vida eterna, né? Vocês também receberam, depois, foram assinalados com a cruz de Cristo, então lembra já a perseguição, né? Vocês receberam o livro da palavra, vocês receberam o símbolo da fé, vocês receberam a oração, os cristãos. Vocês têm que intensificar a vida de oração de vocês. Nós estamos partilhando com vocês, como eu dizia domingo passado, o que há de mais precioso na nossa fé, nosso segredo, de onde vem a nossa força, da palavra de Deus, do símbolo da fé, da oração do Senhor. E hoje vocês vão receber também a unção, para que sejam vitoriosos. No futuro, a vida eterna, que não é só a vida depois da morte. A vida eterna começa aqui e agora. Quem vive na graça de Deus, pelo batismo que vocês receberão, é nova criatura em Cristo. Vem e segue-me já nessa vida. Peçamos ao Senhor essa graça de segui-lo desimpedidos, que nenhuma riqueza, nada neste mundo nos impeça de seguir a Jesus Cristo. Que nada se anteponha ao nosso seguimento de Jesus. Que nós saibamos usar das coisas que passam para abraçar aquelas que não passam, aquelas que são definitivas, começando a partilhar desde aqui e agora a nossa vida com amor, sobretudo em relação aos pobres, que precisam muito mais dos bens materiais que temos, né? Sendo pessoas então desapegadas e, portanto, testemunhas do reino definitivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido os catecúmenos